Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, para celebrarmos o terceiro dia da nossa novena de Natal. Por isso e antes de continuarmos, já deixe seu curtir e nos auxilie se inscrevendo no nosso canal. Envie este vídeo para as pessoas que desejam rezar a novena de Natal e, muitas vezes, não conseguem acompanhar os grupos em suas paróquias. A novena de Natal nos auxilia na preparação para vivermos um Santo Natal. Para rezar essa novena, estamos utilizando o livro Novena de Natal 2023 Deus se fez criança. Jesus se fez um de nós, assumiu a pequenez e a fragilidade de uma criança para nos revelar a grandeza e a força do amor do Pai. Com alegria e muita fé, iniciemos nosso encontro, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao celebrar a novena de Natal, colocamo-nos à disposição do Espírito Santo para preparar a nossa casa interior, a fim de acolher Jesus em nosso coração. Coloque a mão direita sobre seu coração, feche os olhos e reflita por um instante: como está o meu coração hoje? Vamos pedir o auxílio do Espírito Santo para que, nesses dias de oração, o nosso coração se transforme numa manjedoura acolhedora para o menino Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Da mesma forma que Deus se manifestou a Maria, uma jovem menina de Nazaré, manifestou-se a Isabel, uma senhora idosa e sem filhos. O encontro das duas mulheres abriu-nos as portas da salvação. De olhos fechados, imagine o encontro de Maria e Isabel, da jovem e da idosa. Agora, imagine-se no lugar de Maria, abraçando um idoso que você conhece, pode ser seus pais, seus avós, um parente ou vizinho. Se você é uma pessoa idosa, imagine-se no lugar de Isabel, recebendo o abraço de uma criança ou um jovem de seu convívio. A história do nascimento de Jesus nos mostra que Deus tem uma predileção também pelos idosos. A história de Isabel, que concebe um filho na velhice, faz parte do plano da salvação. Os primeiros nesse mundo a receberem a visita de Jesus, logo após ser concebido, foram os idosos Zacarias e Isabel. O Evangelho diz que João Batista saltou de alegria no ventre materno e que Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em Isabel, podemos reconhecer a atitude de tantos idosos que vibram de alegria quando recebem a visita dos filhos e dos netos. Da mesma forma, os idosos que vivem nos asilos quando recebem a visita de alguém que lhes oferece um pouco do seu tempo. No contexto atual, marcado pelas relações virtuais, pela celeridade do tempo, pelo consumo exacerbado, muitas vezes, os idosos são deixados de lado. Talvez nos lembremos de algum momento em família, em que os mais jovens deram mais atenção aos seus celulares do que às histórias dos avós. Em 2022, o Papa Francisco fez uma série de audiências sobre a velhice. Numa delas, ele deu o seguinte conselho aos pais: por favor, aproximai os filhos, as crianças, os filhos jovens aos mais velhos, aproximai-os sempre. E quando o idoso estiver doente, um pouco fora de si, aproximai-os sempre, que saibam que essa é a nossa carne, que foi isso que nos permitiu estar aqui agora. Por favor, não afasteis os idosos. E, se não houver outra possibilidade senão levá-los para um lar de idosos, por favor, visitai-os e levai as crianças para os ver, eles são a honra da nossa civilização, os idosos que abriram as portas. Reflita a respeito de como tem sido o seu relacionamento com idosos da sua família e daqueles que estão próximos a você. Vamos nesse momento rezar com a palavra de Deus. O Antigo Testamento traz a profecia de um homem que viria antes do Messias para preparar-lhe os caminhos. Encontramos em João Batista o cumprimento dessa promessa, que vamos rezar em Isaías, capítulo 40, versículos do 3 ao 8. Clama uma voz: preparai no deserto o caminho do Senhor, tornai retas no ermo as veredas do nosso Deus. Todo vale seja levantado, todo monte e colina sejam rebaixados, o que é torto se torne reto e o que é acidentado se torne plano. Será revelada a glória do Senhor e toda a carne verá o que é a boca do Senhor. Uma voz diz: clama. E eu respondo: que clamarei? Toda a carne é como a erva, e toda a sua glória, como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, quando sopra sobre elas o vento do Senhor. A erva seca-se e cai a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.
Amém. Aclamemos o Santo Evangelho, aleluia, aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, contado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem esta honra de vir a minha mãe de meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que cresce, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Façamos um momento de leitura orante da palavra, de acordo com o trecho do Evangelho que acabamos de ouvir e que se encontra em Mateus, capítulo 1, versículos do 18 ao 25. Releia ou escute novamente o texto bíblico, em silêncio. Se você não estiver com a Bíblia ou não conseguir ler, feche os olhos e traga à memória o que acabou de escutar. Acolha essa palavra em seu coração. Reflita, silenciosamente, o que esse Evangelho diz para mim hoje. Deus nos falou e espera uma resposta. Em forma de oração, se você desejar, partilhe nos comentários o que o Evangelho motiva a dizer a Deus. A palavra de Deus, quando entra pelos ouvidos, deve ganhar vida em nossa vida. Agora, feche os olhos e reflita sobre o que esse Evangelho lhe convida a viver. Firme seu compromisso com Deus. Rezemos: Obrigado, Senhor, pela tua palavra de salvação. Concedei-nos a coragem de Maria para sair do comodismo e ir ao encontro do próximo que precisa de nós. Concedei-nos também a docilidade de Isabel e João Batista para reconhecer e acolher a visita de Deus. Isso te pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Ouçamos as palavras do Santo Padre, o Papa Francisco, durante o terceiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, no dia 23 de julho de 2023. O Senhor espera que os jovens, ao encontrar os idosos, acolham o apelo a guardar as memórias e reconheçam, graças a eles, o dom de pertencerem a uma história maior. A amizade de uma pessoa idosa ajuda o jovem a não cingir a vida ao presente e a lembrar-se que nem tudo depende das suas capacidades. Por sua vez, aos mais velhos, a presença de um jovem abre a esperança de que não se perderá tudo aquilo que viveram e se vão realizar os seus sonhos. Em resumo, a visita de Maria a Isabel e a consciência de que a misericórdia do Senhor se transmite de uma geração a outra mostram que não podemos avançar, nem salvar-nos, sozinhos, e que a intervenção de Deus se manifesta sempre no conjunto, na história de um povo. No encontro entre Maria e Isabel, entre jovens e idosos, Deus dá-nos o seu futuro. Na realidade, o caminho de Maria e o acolhimento de Isabel abrem as portas à manifestação da salvação. Através do seu abraço, a misericórdia irrompe, com alegre mansidão, na história humana. Por isso, quero convidar cada um a pensar naquele encontro, mais ainda, a fechar os olhos e imaginar, como numa foto instantânea, aquele abraço entre a jovem Mãe de Deus e Mãe idosa de São João Batista e representá-lo na mente e visualizá-lo no coração, para o fixar na alma como um luminoso ícone interior. Façamos um momento de oração. Maria, confiante no que ouviu do anjo Gabriel, para Deus nada é impossível, vai às pressas até sua prima, Isabel. Ela nos ensina a crer e a confiar na palavra de Deus. Seguindo seu exemplo, apresentemos nossos pedidos, rezando. Nós te confiamos, Senhor. Os idosos e idosas de nossas famílias. Nós te confiamos, Senhor. Os idosos que vivem sozinhos ou estão nos asilos. Nós te confiamos, Senhor. Os idosos que estão enfermos nos hospitais. Nós te confiamos, Senhor. As pessoas que cuidam de uma pessoa idosa, especialmente os membros da pastoral da pessoa idosa. Nós te confiamos, Senhor. Os bispos e padres idosos. Nós te confiamos, Senhor. Caso você tenha outros pedidos a fazer, deixe seu pedido nos comentários abaixo que rezaremos junto com você. Entreguemos nossos pedidos a Deus, nosso Pai, rezando: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos fazer o que o Papa Francisco pediu, neste ano, aos jovens que estavam prestes a partir para a Jornada Mundial da Juventude. Antes de sair para a viagem, e de visitar os vossos avós, fazei uma visita a um idoso sozinho. Vamos visitar, pessoal ou comunitariamente, uma pessoa idosa de nossa família ou comunidade. Com gratidão, concluímos este terceiro dia da novena de Natal. Feche os olhos e faça uma prece silenciosa de agradecimento ao Senhor por tudo que viveu neste encontro. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Deus onipotente e misericordioso nos ilumine com o advento de seu Filho, em cuja vinda cremos e cuja volta esperamos, e derrame sobre nós as suas bênçãos. Amém. Durante essa vida, Ele nos torne firmes na fé, alegres na esperança e solícitos na caridade. Amém. Alegrando-nos pela vinda do Salvador feito homem, sejamos recompensados com a vida eterna, quando Ele vier de novo em sua glória. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Você gostou desse momento de oração? Se sim, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito e compartilhar o vídeo com as pessoas que desejam rezar a novena em preparação ao Natal do Senhor. Deus o abençoe.